Vamos falar agora sobre o PL 507 de 2021, que isenta a taxa de pedágio e dá livre circulação para professores estaduais e municipais nas rodovias da região de Marília e Bauru. Olha, para essa conversa, eu recebo o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Priscila. Muito obrigado pelo convite e por vocês terem escolhido esse importante tema para debater no Jornal da TV Alesp. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto, né, que traz muita preocupação para o senhor, para os profissionais também da educação. Olha, Priscila, a região de Marília é uma região já praticamente confinada por muitos pedágios, a região administrativa de Marília. E nós fomos surpreendidos porque o governador Dória instalou mais pedágios na semana passada, né? Ao todo, naquela região entre Marília e também na região de Bauru, foram 5 pedágios, 5 praças inauguradas, penalizando ainda mais toda a população. É, sem dúvida nenhuma, uma das regiões onde nós temos o maior número de pedágios do Brasil, né? E pedágios caríssimos. Esses que foram inaugurados agora, né? Por exemplo, aquele pedágio entre Garça e Marília, custa quase R$ 9. Então, um professor, por exemplo, que mora em Garça, e ele vai lecionar em Marília, esse professor vai ter que pagar R$ 8,90 para ir e R$ 8,90 para voltar. Olha só a situação. E não só o professor, mas todos os profissionais da educação, porque ali naquela região nós temos um trânsito, né, de servidores da educação que moram em algumas cidades, mas trabalham em outras. Então, isso é muito comum no interior paulista, na Baixada Santista e mesmo aqui na Grande São Paulo, onde nós também temos alguns pedágios. Isso penaliza imensamente, aliás, toda a população será penalizada. Nós estamos aqui focando um pouco nos profissionais da educação, que estão com os salários arrochados, defasados, uma situação muito difícil, lutando pela sobrevivência e foram premiados por esses pedágios, né? Então, só ali na região de Marília, foram 2, ao todo são 5 pedágios nas regiões que eu cito aqui no meu projeto, no PL 507, que foi apresentado justamente para atender as reivindicações dos nossos colegas da educação. Conversei muito com eles, com professores, com agentes de organização escolar, com gestores, diretores, supervisores de ensino. Todos eles estão preocupadíssimos, dizendo que esses pedágios podem inviabilizar a ida deles para as escolas e também para, por exemplo, a diretoria de ensino de Marília, ela congrega vários municípios. Então, por exemplo, um diretor de escola que precisa entregar documentos, ir numa reunião na diretoria de ensino, se ele mora em Garça ou no município da região, ele vai pagar para ir até a diretoria de ensino. Se ele precisa, por exemplo, ir no IANSP, num convênio do IANSP, em Garça, por exemplo, não tem convênio do IANSP. Então, o professor que mora em Garça tem que se locomover até Marília, ele vai pagar por isso. Também é um absurdo, essa farra dos pedágios que assola o estado de São Paulo e as nossas várias regiões. Ela prejudica todos os servidores que transitam nas rodovias, pagam os pedágios, porque eles não têm isenções, mas penaliza toda a população, porque o pedágio aumenta o custo do frete, e o frete é repassado depois para as mercadorias, sobretudo da cesta básica. Então, toda a população acaba pagando essa farra desenfreada do governo estadual, a farra que eu chamo a farra dos pedágios do estado de São Paulo. Então, os professores, os profissionais da educação não aguentam mais isso, e se a situação já era difícil, ficou pior ainda com a instalação desses pedágios.
E deputado, até aqui no projeto do senhor, né, o senhor coloca essa taxação de valores entre R$ 2,90, né, R$ 2,90 até R$ 9,70. Às vezes também de uma cidade para outra, né, não é uma distância muito longa, às vezes é um retorno que se precisa fazer, aí já se paga. E como o senhor comentou também, destaca no projeto o aumento, o impacto, né, no preço dos produtos. Então, o impacto no bolso do professor, não só do professor, mas de todo o cidadão, o senhor traz aqui como algo muito preocupante, né? Exatamente, esses valores são cobrados, né, vamos dizer, arredondando, de R$ 2,00 a R$ 9,00, esses valores têm um impacto depois no valor da cesta básica, e hoje nós estamos numa crise, a pandemia, o desemprego, a fome, a miséria, as pessoas não estão tendo condições de sobrevivência. O estado de São Paulo não teve renda emergencial, o estado mais rico do Brasil não aprovou aqui na Lesp o meu projeto de renda emergencial. O povo está à deriva, passando fome, passando necessidade, o povo está desempregado e o governo, ao invés de ajudar a população, ele instala pedágios, né? Ele cria essas regiões administrativas metropolitanas. Nós aprovamos recentemente 2 regiões metropolitanas aqui na Assembleia Legislativa, a região de Piracicaba e de São José do Rio Preto. A de Piracicaba foi aprovada agora, né? Há alguns dias atrás, eu denunciei, falei, olha, há um mês atrás, antes da aprovação da região metropolitana de Piracicaba, que é importante que ela exista, mas o governo não investe na região metropolitana, ele investe com pedágios, mas há um mês, antes da aprovação desse projeto de lei do próprio governo, ele instalou na região 3 praças de pedágio em Piracicaba e na região de Águas de São Pedro. Então, esse é o prêmio, é o investimento do governo nas regiões administrativas. Ele aprova as regiões, mas joga pedágio, né? Penalizando toda a população. E é importante frisar isso. Todos são penalizados, porque não é só a pessoa que paga o pedágio que é penalizada, mas toda a sociedade, porque as mercadorias no estado de São Paulo, para que elas cheguem nos supermercados, na casa de cada pessoa, elas passam necessariamente pelas rodovias estaduais e elas são encarecidas porque o preço do pedágio é embutido depois, de alguma forma, nos produtos que são transportados nas estradas. Então, toda a sociedade está pagando, e paga mais quem utiliza, logicamente, porque ele está sendo penalizado 2 vezes, tá? Porque ele tem que pagar na cabine e depois porque ele paga na cesta básica, na compra das mercadorias. Isso é muito grave. Eu até disse o seguinte, eu fiz um desafio para que os deputados da base do governo, principalmente dessas regiões onde foram inaugurados os pedágios, que eles fossem lá inaugurar as cabines, porque eles não têm coragem, né? Eles se isentam, não lutam contra a farra dos pedágios, né? Ficam com o governador, nem o governador foi. O governador defende as concessionárias, as privatizações, ele reforma rodovias estaduais com dinheiro público, com o nosso dinheiro, depois entrega de mão beijada, a preço de banana, para as grandes concessionárias lucrarem em cima do povo. E é só que ele, na hora de inaugurar, segunda-feira passada, teve a inauguração dos pedágios da região de Marília e Bauru. Eu não vi o governador lá para inaugurar a cabine, nem o Rodrigo Garcia, nem os deputados da base, nem o deputado Carlão Pignatari, que defende o governo, vai em várias inaugurações, mas para ir lá ter desgaste com a população, ninguém foi, se esconderam com medo, né? Então, o deputado tem que se ele defende o governo, tem que ir lá, né? Eu não vi movimentos. Teve exceção, o sargento Nery fez uma contestação importante na região, mas a gente não vê um movimento forte aqui. Eu já, ao longo dos meus mandatos aqui da Assembleia Legislativa, desde 2007, eu já apresentei pedido de CPI contra a farra dos pedágios, já acionei o Tribunal de Contas, o Ministério Público, as comissões permanentes, já realizei audiências públicas na Assembleia Legislativa e
venho denunciando exaustivamente na tribuna essa farra dos pedágios do Tucanistão aqui em São Paulo, que agora foi potencializada pelo governo Dória. O Dória está pedagiando mais de 1.200 quilômetros de rodovias estaduais, da região que vai de Piracicaba até Panorama, né? São 16 praças de pedágio a mais do que já existem no estado de São Paulo. Está inaugurando aí aos poucos, é a privataria tucana, é a farra dos pedágios do Dória no nosso estado, que penaliza toda a população. Mas o meu projeto, Cília, é para isentar os profissionais da educação de todas as áreas, né? Das redes municipais, da rede estadual, das universidades públicas e privadas. Os profissionais da educação, quadro de apoio escolar, o gestor, o professor, todos devem ser isentos, porque estão cumprindo um papel importante, né, na área da educação. E espero que esse benefício do nosso projeto se estenda também aos servidores da saúde, da segurança pública, do sistema prisional e toda a população local. Deputado Carlos Janazzi, do PSOL, muito obrigada por participar hoje no Jornal da Rede Alesp, falar um pouco sobre esse projeto e justificá-lo, né? Explicar por que ele é tão importante. Muito obrigada, ótimo dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau.